Macacos prego brasileiros estão em sua própria idade da pedra, há 3.000 anos. Matéria da National Geographic Brasil, escrita por Michael Greshko, publicado em 29 de julho de 2019, atualizada em 5 de novembro de 2020, lida por Eduardo Saragossa. Embora os primatas não estejam nem perto de utilizarem ferramentas como nós, a espécie agora possui seu próprio registro arqueológico individual, afirmam os cientistas. Os macacos prego, que vivem na natureza na Serra da Capivara, no Brasil, fazem ferramentas de pedra há pelo menos 3.000 anos e sua tecnologia se alterou ao longo do tempo, afirmam os cientistas. Para os macacos prego do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Brasil, o uso de ferramentas é uma tradição que remonta a milênios. Um novo estudo descobriu que esses primatas utilizam ferramentas de pedras para processar alimentos há 3.000 anos, fazendo desse local o sítio arqueológico não humano mais antigo do tipo fora da África. O sítio arqueológico, descrito na revista científica Nature, Ecology and Evolution, possui camadas de cascalho arredondados que os macacos pregos da região produziram ao longo do tempo para abrir castanhas e nozes. Outros sítios de ferramentas não humanas foram documentados dentro e fora da África. O mais antigo conhecido, uma região de chimpanzés na Costa do Marfim, tem mais de 4.000 anos. Mas apenas as ferramentas da Serra da Capivara apresentam uma variação em longo prazo, um marco arqueológico fora da linhagem humana. Lá, as ferramentas de pedras variam de tamanho de acordo com a época, sugerindo que os macacos prego da região podem ter adaptado seu uso de ferramentas para consumir alimentos com diferentes graus de dureza. O mais interessante ao fazer as escavações arqueológicas em sítios de uso de ferramentas de primatas é que nós, como espécie, não somos os únicos a ter um registro arqueológico bastante detalhado e profundo, afirma Thomas Profit, coautor do estudo, bolsista de pós-doutorado da Universidade College de Londres. A escavação dessa região de macacos prego demonstra que essa espécie de primatas no Brasil tem seu próprio registro arqueológico individual. Eles têm seu próprio histórico antigo de uso de ferramentas. Entender o uso de ferramentas pelos macacos prego poderia ajudar a revelar as origens da prática em outros grupos de animais, incluindo os primeiros membros da linhagem humana. As mais antigas ferramentas de pedra conhecidas, lâminas lascadas propositalmente, datam de 3,3 milhões de anos atrás e são atribuídas aos Australopithecus afarenses ou ao Kenyanthropus platyops, duas espécies primitivas de parentes humanos. O sítio arqueológico dos macacos prego fica na Serra da Capivara, um parque nacional no Brasil onde os macacos utilizam ainda hoje pedras para abrir castanhas de caju. Contudo, antes que os primeiros hominídeos começassem a lascar intencionalmente pedaços de pedra para utilizar como ferramenta, acreditava-se que eles utilizavam cascalho de pedras inalterados para processar alimentos, bem parecido com o que ocorre hoje com os macacos pregos da Serra da Capivara. Ao estudar o uso de ferramentas pelos macacos prego, os pesquisadores agora têm uma noção melhor do que procurar em outros locais mais antigos. Sempre me empolgo quando surgem novas evidências da complexidade do comportamento animal, afirma Erin Mary Williams Hatala, antropóloga evolucionista da Universidade de Chatham, que estuda a biomecânica do uso de ferramentas primitivas de pedra. Acredito que nos distraímos por anos, por décadas, ao criar falsas narrativas sobre o que nos distingue dos demais primatas. Golpes percussivos. Por muito tempo, o uso de ferramentas foi considerado uma atividade intrinsecamente humana. Porém, décadas de pesquisa simplesmente refutam essa concepção. Diversas espécies de aves manipulam hastes e gravetos como ferramentas. Os chimpanzés podem produzir lanças para caçar mamíferos. Os orangotangos encontraram acidentalmente uma solução engenhosa para se hidratarem. Eles mastigam matéria vegetal para utilizá-la como esponja,
que é mergulhada na água, localizada a uma distância difícil de alcançar e depois espremida na boca. O mesmo ocorre com os macacos prego da Serra da Capivara, que ainda hoje quebram a casca dura das castanhas de caju com cascalhos arredondados de quartzito de larguras variadas, desde cerca de 2,5 centímetros até aproximadamente o tamanho de um punho humano. Quando eles batem nas castanhas de caju com as rochas, seja sobre as raízes dos cajueiros ou sobre bigornas de pedra, eles deixam marcas características da cor marrom provenientes das cascas das castanhas de caju, que são vestígios dos golpes dados. Por séculos, moradores e visitantes do Brasil relatam o uso de ferramentas por macacos prego, e por décadas os cientistas tinham conhecimento de que os macacos prego eram capazes de manusear a ferramenta em testes de laboratório e cativeiro. No entanto, só foram documentar formalmente o comportamento na natureza em 2004. Para abrir as castanhas de caju, os macacos pregos manuseiam cascalhos arredondados com larguras variadas, desde cerca de 2,5 centímetros até aproximadamente o tamanho de um punho humano. Eles utilizam o corpo inteiro nessa tarefa, parecido com o que fazem lançadores de beisebol. A população local já estava ciente há bastante tempo, afirma Tiago Falótico, o autor principal do estudo, primatólogo da Universidade de São Paulo. Aproximadamente uma década atrás, a equipe de pesquisa que participou do novo estudo iniciou as escavações na Serra da Capivara em uma tentativa de identificar há quanto tempo existia esse uso de ferramentas. Em 2016, os pesquisadores revelaram que em um local havia prova inequívoca de que as ferramentas de pedras dos macacos prego datavam de aproximadamente 700 anos atrás. Contudo, não havia razão para não existirem materiais ainda mais remotos. Então, a equipe começou as buscas. Alteração na dieta? Após 4 etapas de escavações, a equipe desenterrou cerca de 3.000 anos de sedimento, como indica a datação por radiocarbono no carvão das camadas de solo. E eles ainda estão encontrando ferramentas de pedra típicas de macacos prego. Curiosamente, a equipe de Profit e Falótico também percebeu mudanças no uso das ferramentas. Até aproximadamente 560 anos atrás, os macacos pregos da região empregavam cascalhos pequenos que produziam dano de alto impacto, um sinal de que geralmente erravam o alvo. Os pesquisadores acreditam que, na época, os macacos prego consumiam alimentos menores. A partir deste período, os macacos prego da Serra da Capivara passaram a manusear pedras bem maiores, o que implica que começaram a buscar alimentos mais duros. E, aproximadamente nos últimos 300 anos, como indicam as escavações de Falótico, os macacos pregos decidiram-se pelo tamanho da ferramenta dos dias de hoje, condizente com a estratégia atual para quebrar cascas duras de castanhas de caju. Por que os macacos pregos da região alteraram a alimentação? Profit e Falótico não sabem ao certo. Talvez diferentes grupos de macacos pregos, cada um com seu próprio paladar distinto, tenham vivido nesse trecho da Serra da Capivara durante milênios. É possível ainda que as alterações simplesmente reflitam mudanças na flora da região. Williams Ratala, que não participou do estudo, destaca que ainda não sabemos ao certo do que os antigos macacos pregos se alimentavam. As ferramentas mais primitivas não possuem resíduos característicos de castanha de caju, o que poderia significar que estes macacos prego não consumiam castanha de caju ou que os resíduos de castanha de caju simplesmente se degradam ao longo do tempo. Ela ainda acrescenta que a estratégia principal de uso de ferramentas pelos macacos pregos, a percussão, não se alterou muito ao longo do tempo. Então, ela é comedida ao interpretar as mudanças no local. O objeto usado para golpear muda ao longo do tempo, mas eu diria que isso não implica uma modificação na função das ferramentas, tampouco uma variação comportamental, afirma ela. Profit e Falótico têm mais pesquisas planejadas, incluindo um estudo mais amplo sobre como distinguir os diferentes tipos de ferramentas de pedras não humanas. Dessa maneira, os pesquisadores seriam capazes de associar com maior facilidade as ferramentas de pedras de diferentes locais a seus usuários.
e compreender as bases evolutivas do uso de ferramentas pelos primatas. Afinal de contas, nem todos os grupos de macacos prego utilizam ferramentas de pedra. Então por que os da Serra da Capivara e de regiões do Panamá utilizam? Que aspectos da história evolutiva, da ecologia, dos sistemas sociais dessas populações de macacos pregos os afastaram 38 milhões de anos, os impedindo de compartilhar ancestrais comuns com o homem moderno? Indaga Brandon Barrett, pesquisador de pós-doutorado no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva. É provavelmente uma evolução independente. Acima de tudo, os pesquisadores destacam a extrema variedade no uso de ferramentas pelos primatas. E como seria possível aos macacos prego evoluir assim como evoluíram os ancestrais do homem? Por exemplo, às vezes os macacos pregos criam lascas de pedras acidentalmente ao bater castanhas de caju. Porém, eles nunca foram observados na natureza utilizando essas lascas como ferramentas de corte, uma etapa crucial na evolução humana. Se você definir a Idade da Pedra como um período em que os indivíduos utilizavam pedras como ferramenta, então os macacos pregos estão vivendo sua própria Idade da Pedra. É inquestionável, afirma Prophet. Agora, se essa Idade da Pedra evoluirá para algo bem mais complexo, não faço a menor ideia. Você acaba de ouvir a matéria Macacos Pregos Brasileiros estão em sua própria Idade da Pedra há 3.000 anos, da National Geographic Brasil, lida por Eduardo Saragossa no canal Milênio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu peço para que você se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para só dois amigos, por favor, para a gente poder crescer e trazer mais vídeos para cá. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Eduardo Saragossa e até o próximo vídeo.